Paz do Senhor, igreja. Oramos pelo nosso pastor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, te rendemos graça e te damos louvor por este momento abençoado em que estamos na tua casa, para ouvir a tua palavra, Senhor. Vemos te adorar na beleza da tua santidade divina. Toma o teu servo nas tuas mãos, faz dele um instrumento vivo e poderoso, Senhor. Que a tua palavra seja eficaz ao nosso coração. Usa, Senhor, como sempre tu tens usado o teu servo. Dá-lhe graça e força, Senhor, entendimento, sabedoria dos céus, Pai, revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Cumprimento a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, do primeiro versículo em diante. Quero agradecer a Deus pela presença da igreja, do bom número de obreiros, que Deus continue abençoando os servos do Senhor. E também meu primo João, evangelista da nossa igreja, muito trabalhamos junto, ganhamos essas peças aí para Jesus, e hoje estão aí servindo a Deus com muita bênção. Ele hoje está jubilado. Ele era integrado na obra ali em Ijuí. E agora ele está visitando as igrejas, veio da cidade de Quaraí, passando por aqui, chegou. E fez bem. Deus abençoe, irmão João. Então lemos aqui 1 Coríntios, capítulo 12, do primeiro versículo em diante. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, havia diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Até aqui. Os irmãos tenham a bondade, tomem os vossos lugares. Queridos irmãos, nós queremos, nesta oportunidade, falar para a igreja a respeito da atualidade dos dons. Estamos vivendo uma época que precisamos mais do que nunca ver os dons sendo usados na igreja. E eu olho aqui para a Bíblia e diz que Paulo, ele estava preocupado com a igreja de Corinto, que eles estavam um tanto valorizando uns dons e outros menos. Então Paulo, usado por Deus, corrigiu alguns abusos que eram praticados na igreja de Corinto. E os irmãos bem sabem que os dons espirituais, eles são dotações e capacidade sobrenatural que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, Ele concede à igreja. Quando eu estudava, pensando esse assunto sobre a atualidade dos dons, essa capacitação nós precisamos hoje. Nós notamos, irmãos, que existem muitos temores a respeito dos dons. Existe muito, vou usar o termo assim, medo. Porque quando somos usados por Deus, automaticamente nós
ficamos visados. Ficamos, muitas vezes, sendo julgados. Mas o importante que eu quero dizer para os irmãos, que tudo que acontece para os espirituais, não deixar Deus usar de temor. Mas não podemos, irmão, deixar de ser usado, de ser útil, por causa dos temores. Eu quero mesclar um pouco de algumas experiências que a gente passou. Eu me criei, irmãos, em oração, aonde Deus usava nos dons espirituais. Eu algumas vezes já falei para os irmãos que os crentes, quando vinham para a igreja, eles se cuidavam, porque Deus usava os irmãos para revelar, para dizer o que eles precisavam acertar. O Espírito Santo, irmão, ele usa o crente, ele não é um acusador. Ele usa para que nós sejamos edificados. Aleluia. Mas percebemos que hoje há muitos crentes conhecedores da palavra, mas pouca espiritualidade. Temos muito conhecimento teológico, mas pouco espiritualidade. E eu anotei o seguinte: nós pegamos uma revista da escola bíblica, se não estou equivocado, de 2021, que fala sobre a atualidade dos dons. E algumas coisas a gente pegou dessa revista. E uma das coisas que o ensinador, o escritor, ele colocou: os falsos ensinadores ensinam que os dons do Espírito cessaram após a era apostólica. E muitos irmãos entendem, ao menos que a gente já ouviu alguns pregarem a respeito disso, dizendo que cessaram, que não há mais necessidade, os dons espirituais. Isso foi para o tempo dos apóstolos, porque eles usam esse versículo de 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 8, que diz: mas havendo profecia serão aniquilados, havendo línguas cessarão. Eles pegam esse texto e eles interpretam erroneamente, dizendo que então não há mais necessidade dos dons espirituais na igreja. Mas não é verdade, porque no versículo 10, eles esqueceram de meditar, dando sequência no assunto. Os irmãos podem observar que no versículo 10 diz o seguinte: o melhor então, vou ler aqui. Eles se esqueceram então do versículo 10, que afirma: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas a era perfeita ainda não começou. Quando chegar, então veremos face a face. E quando nós chegar nesse estágio de perfeição que ainda não chegou, não vai precisar de línguas estranhas, não vai precisar de dons, não é? Porque nós estaremos num corpo glorificado, num lugar de perfeição. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos que os dons funcionem na igreja. E o que o apóstolo Paulo, ele fala que nós não devemos ser ignorantes a respeito dos dons. Mas o que ele ensina? Que é para nós buscar com zelo.
E eu vejo pouco interesse dos crentes na atualidade. Os dons foi para os tempos dos apóstolos. Deus derramou do seu poder. O irmão imagina no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? O Espírito desceu sobre eles, e eles falavam línguas, e tinha várias nações ali. Como que Deus, irmãos, poderia, aqueles Galileu, pregar para aquelas pessoas? Então eles foram cheios do Espírito Santo e começavam a falar nas próprias línguas dos que ali estavam de várias nações. Eles, os próprios galileus, os próprios apóstolos, eles não estavam entendendo que eles estavam falando na língua daquelas nações que ali estavam reunidos. O irmão imagina, eu aqui falando línguas estranhas, cheio do Espírito Santo, e se eu falar em línguas dos homens, em inglês ou alemão, ou seja qual for, e se tiver alguém aqui dessa nação, vai ser edificado, vai entender. Nós muitas vezes não entendemos o que estamos falando, mas o nosso espírito ora muito bem. Quero dizer aos irmãos que a Bíblia diz que ainda que nós fale língua dos anjos, língua dos homens, se não tiver amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Escute bem. Eu observo que ele começou aqui no capítulo 12, e ele vai falar aqui sobre o amor. No capítulo 14, que é para buscar com dom, os dons com amor, com zelo. E eu tenho orado a Deus para que Deus nos dê os dons espirituais para a igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. E precisamos buscar com zelo, com carinho. Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmãos, que um dia Jesus virá nas nuvens. E estamos esperando. Mas antes, enquanto Ele não vier, nós temos que estar buscando. Não é assim de qualquer maneira, buscar com zelo. Tudo que nós orar e pedir com carinho, Deus tem para dar. E quem dá o dom, irmão, é Deus. Eu não sou proprietário do dom. Eu sou vaso que Deus me dá. Eu não sou dono do dom. Eu não uso o dom quando eu quero. É quando o Espírito Santo de Deus está interessado em falar. Eu conto uma experiência que eu tive numa cidade aqui do Rio Grande do Sul. Fui pregar lá de sexta, sábado e domingo. Eu preguei sexta, o céu estava de bronze. Preguei sábado, o céu continuava fechado. E eu pensei, o que está acontecendo, Senhor? Que o Senhor não me deu graça, não senti nada. Eu acho que os irmãos obreiros sabem o que é isso. É difícil, né? Amanheci sábado para domingo, conversando com Deus. Domingo pela manhã, com início às 9 horas, começou o culto. E culto normal. E eu preocupado com tudo que estava acontecendo naquela campanha. Sem demora, no andar
do culto, um violeiro e um gaiteiro se levantaram para cantar. E é difícil numa igreja que não é a nossa, ou seja, aonde congregamos. Mas eles, quando foram para cantar, foi algo automático, o Espírito me toma. E eu digo que me pus de pé sem saber o que ia acontecer. É assim que o Espírito de Deus nos usa. É assim que os dons funcionam. Não é como eu quero. Não é como eu desejo. E o Espírito de Deus me toma e manda eu me dirigir para... Até que eu cheguei nos irmãos que foram para cantar, eu não sabia o que eu ia dizer. E eu chego na frente deles e eu começo a profetizar. Vocês não podem cantar. Eles levaram um susto. E eu digo, e agora, Jesus? Por que eles não podem cantar? Porque vocês brigaram antes do culto. E esse lugar aqui é santo. Não escandalizou a obra. Queridos irmãos, os dois caíram de joelhos dobrados no chão, no púlpito, se abraçaram. Sabe o que aconteceu? Jesus batizou o irmão com o Espírito Santo. Os senhores acreditam que eu não precisei pregar. A glória de Deus tomou conta. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós crentes começar a dar liberdade para Deus nos usar, independente dos críticos, dos duvidosos, mas tu tem que ter certeza que é Deus que está te usando. Aleluia! Louvado seja Deus. E eu lembro que nessa congregação, nessa igreja, era um povo um tanto elitizado, e além disso, me perdoe se tem algum alemão aí, mas eram alemães. E os alemães não são fáceis, são duros. Estavam ali como as estátuas. Parece que repelindo tudo. Mas quando Deus se manifestou, eu via lágrimas. O pastor presidente estava ali. Sabe o que aconteceu de tanta glória? Que o pastor veio para frente e dobrar o joelho, chorando. Ah, irmão, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele nos quer que sejamos úteis para a igreja. Ele nos batizou com o Espírito Santo. Nos deu os dons. Não é para bonito. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, não é para simplesmente sermos batizados. Deus quer que você e eu sejamos úteis. Aleluia. Como os irmãos bem sabem que Joel, ele profetizou no capítulo 2, versículo 28, muito falado. E há de ser, escute bem, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Aleluia. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia. E eu creio que temos servos aqui, temos filhos aqui. Ele está interessado em derramar do seu Espírito Santo.
para que nós tenhamos sonhos, para que tenhamos visões, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Irmãos, a igreja precisa, nesta atualidade, dos dons espirituais. Eu creio que se eu perguntasse, muitos me diriam que aconteceu assim, a sua salvação. Pessoas vêm para o culto, não crente. Sem demora chega um irmão, uma irmã, e Deus usa. E eles dizem assim, me disse tudo o que eu precisava ouvir. Tudo. Então, eles decidem aceitar a Cristo como Salvador. Aleluia! Eu tenho certeza que muitos estão na igreja, servindo ao Senhor, porque alguém foi usado para profetizar para ele. É verdade ou não é? Amém? Louvado seja Deus. E em Jerusalém se cumpriu a profecia de Joel. Mas digo aos irmãos que se cumpriu parcialmente, não na sua totalidade, porque Jesus continuou batizando e dando dons para a igreja. Aleluia! E eu sinto de dizer para os irmãos, incentivar aos irmãos, aos obreiros, nós obreiros, precisamos da revelação da sua palavra. Irmãos, não adianta eu vim aqui recitar versículos e mais versículos. Às vezes a gente observa muitos versículos sendo citados, a igreja já sabe. Mas o que nós precisamos, aleluia, é mergulhar na espiritualidade e ter revelação, sabedoria, para ter a interpretação dos textos que nós estamos lendo e trazer aquilo que o Espírito de Deus. Às vezes eu pego minha caneta, irmão, enquanto os irmãos estão pregando, e eles estão pregando e eu estou anotando alguma coisa. O Espírito de Deus me revelando algum texto das Sagradas Escrituras. Aleluia! Bom seria que os dons funcionassem de tal maneira que a igreja fosse impactada pelo Espírito Santo, que Deus levantasse dons aqui com autoridade. Aleluia! Deus concede dons para a edificação da igreja, mas também para o progresso do crente. Nós, irmão, com os dons espirituais, nós somos útil. Nós somos prestadores de serviço para edificar a igreja. A igreja precisa, sim, temos estudo bíblico muito bom. Conhecimento escatologicamente, teologicamente, é muito bom. Eu considero que precisamos, mas o que nós precisamos hoje é o Espírito de Deus ser derramado na nossa vida, para nós não ficar simplesmente para nós. Para nós. Irmão, eu pergunto, o Paulo compara a igreja como um corpo humano. E eu pergunto, qual é dos membros do teu corpo, seja ele externo ou interno, que você não quer, que não há necessidade? Todos os membros do nosso corpo têm a sua função.
Tu já sabe qual é a tua função. Na igreja, como tem o corpo, tem a visão. Tem as pernas, tem as mãos. E a igreja, espiritualmente, a noiva do Cordeiro, tem que ter aquele crente com o dom de ver as coisas como verdadeiramente é. A igreja precisa ter crentes que sejam ouvidos, para ouvir. E se você tem o dom de ouvir, você interpreta as coisas com seriedade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então temos que ter crentes para que a igreja cresça, que tenha visão. Outros crentes têm ouvido, ou são ouvidos. Outros crentes são as pernas, os pés que caminham. A igreja precisa desses dons. Quem sabe você é aquele crente que Deus conta contigo para edificar a igreja, para o progresso da igreja, para que você também cresça espiritual. Aleluia. Os dons espirituais seguem-se o batismo com o Espírito Santo. E falavam línguas. E profetizavam. Tem coisas, irmãos, que... coisa minha. Experiência própria. Vocês já observaram a respeito de falar línguas. Tem pessoas que entendem, que falam língua, mas não procuram se aperfeiçoar. Falam uma língua que, não vou dizer que não seja língua, mas não tem muitas vezes, arrepia os que estão ouvindo. Vocês já notaram isso? Nós precisamos pedir que Deus nos dê línguas espiritual, que sejam línguas que entendam, e você entenda quando fala língua, que está falando mistério com Deus. E a igreja sente quando o crente está cheio do Espírito Santo, porque, irmão, até o desviado da igreja fala língua. Se ele já foi batizado, ele fala, eu já vi isso, não sei se vocês já viram. Então não é que você, porque ser batizado com o Espírito Santo e falar língua, que você é mais crente do que os outros. Tu tem os mesmos problemas do que os outros têm, só existe uma diferença. Quem fala língua, ele fala direto com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Para que vocês entendam, precisamos, irmãos, pedir que Deus nos dê variedades de línguas. Línguas inteligíveis. Línguas verdadeiramente espiritual. Para que a igreja seja edificada. Aleluia. Paulo, chegando em Éfeso na sua terceira viagem missionária, encontrou ali uns irmãos que estavam abençoados por Deus, e Paulo se preocupou. Vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Não, nem sabemos que haja o Espírito Santo. Então vocês foram batizados por João, o batismo de João, e para arrependimento. Mas vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo. Aleluia. E ele impôs as mãos sobre aqueles crentes que ali estavam, e eles começaram a falar línguas. O que eu quero dizer com isto? Na igreja primitiva, havia um interesse, havia um desejo que brotava em cada pessoa que se convertia. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero. Irmão, o batismo com o Espírito Santo é mais fácil que vocês imaginam. Imagina você, está com sede? Tu vai lá e pega a água e bebe. Quer o batismo com o Espírito Santo?
que é mesmo de verdade, busca o batismo com o Espírito Santo. É um revestimento de poder. É a graça de Deus inundando o nosso ser. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele aqui orienta os crentes que foram batizados com o Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 2 diz, porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Não. Você quando está falando em línguas, você está falando a Deus. Eu tenho dito, irmãos, que tem momentos na nossa vida espiritual que a gente vai para a oração. Comigo acontece, com os obreiros eu creio que também. E nós não temos aquela... Parece que se esgotou os argumentos. Oramos e não temos mais o que pedir. Aleluia. Mas você, que sabe que o Espírito Santo está dentro de você. Você é a habitação do Espírito Santo. Você é a morada do Espírito Santo. Aleluia. E se tu é batizado com o Espírito Santo, quando cessar todos os argumentos, as expressões, comece a falar línguas estranhas. Fale línguas estranhas, que o teu espírito ora bem, e você sente uma comunhão. Então, irmãos, é muito interessante na igreja dos nossos dias, no meio dessa modernidade, voltarmos, obreiros, me permito, corais, a simplicidade. Simplicidade. O que está faltando, irmão? Simplicidade. Quando Deus levanta um irmão para profetizar, não venhamos nos deixar criar dentro de nós um espírito de dúvida. É carne, não é de Deus. Ninguém é perfeito, irmão. Mas uma coisa eu quero dizer, que no meio dessas imperfeições, desse ser humano falho, o Espírito de Deus se apodera dele. E ele faz coisas que humanamente ele não faria, mas cheio do Espírito Santo. E os dons estão disponíveis para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. E aqui diz, então, se não há, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito, fala de mistério. Teu espírito fala de mistério. Aleluia. Louvado seja Deus, que cada oportunidade que você orar, você sinta que você está falando mistérios com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação. Precisamos desses dons para Deus, irmãos. Tem gente, irmão, que se perde porque não tem discernimento do que é certo, do que é errado. Lá pelas tantas, pela misericórdia de Deus, Deus usa um vaso na igreja e profetiza. E diz aquilo que você precisava saber. Aleluia. E eu creio que ainda Deus quer operar, mandando um grande poder de Deus sobre as nossas vidas, e nós sermos cheios, revestidos do Espírito Santo. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia e vejo Pedro, naqueles momentos da igreja primitiva, Deus curando, Deus salvando alma, fazendo milagres.
aparece um casal para mentir. E o Pedro, cheio do Espírito Santo, com revelação, com a graça de Deus, diz: porque encheu Satanás o teu coração. Você não mentiste a mim, mas ao Espírito Santo. Querido irmãos, houve o quê? Temor de Deus na igreja. Se não houvesse a correção de Deus, o que seria já lá no começo da igreja? Existiam estas coisas, mas nós precisamos ter discernimento, interpretar as coisas. Uma experiência que eu carrego comigo, um exemplo. Está um irmão falando língua, já aconteceu comigo. E essa pessoa falando língua, o Espírito Santo, que está na vida do irmão, está na minha vida. Não é parece, une-se quem está falando em língua com aquele que Deus vai usar para interpretar. Irmão, me aconteceu já várias vezes, Deus me dá interpretação de línguas que as pessoas estão falando, mas é tão glorioso, é inexplicável, a gente sente aquela união, parece que o espírito da pessoa que está falando em língua, com o meu espírito, e o Espírito Santo se une, a gente sente a coisa tão maravilhosa, tão gloriosa, não tem explicação, e eu começo a interpretar o que o irmão ou a irmã está falando língua, e ninguém pode duvidar, porque a pessoa que sabe, sente que é de Deus, irmão, cai todas as barreiras, aleluia. Repito, dizendo aos irmãos, aquilo que Paulo disse para a igreja, aleluia, de Corinto: não sejais ignorantes, mas busque com zelo, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aleluia, principalmente o de profetizar. Nós temos, muitas vezes nós como pregadores, ensinadores, a gente sente, até muitas vezes eu ouço alguns dizer, pregando, diz: agora é uma profecia para a igreja. Os irmãos já viram isso. Tem momentos que nós pregadores estamos profetizando para a igreja. Aleluia. Mas nós também temos que entender que existem os dons de profecia na igreja. Dom de poder, dom de cura, dom de fé, que nós precisamos exercer esses dons. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo insistia em dizer, organizando a igreja, quando alguém for falar, o Espírito está na vida do que vai falar, está na vida do irmão que está sentado no banco. E o pregador pode estar pregando, mas sem demora, o Espírito Santo fala com o pregador. E o pregador para. Sem demora, levanta uma irmã, um irmão, para profetizar para a igreja. E eu digo aos irmãos que isto é bom demais para que haja conversão. Os pecadores estão aí para ser ganho, e nós precisamos termos essa autoridade para que o nome de Jesus seja exaltado. E, irmãos, o Espírito Santo, nós não temos domínio sobre ele, mas nós podemos dominar o nosso espírito. Nós não saímos fora de nós quando estamos cheios do Espírito Santo. Nós ficamos conscientes de tudo que estamos fazendo, enquanto que o inimigo da nossa alma, quando pega alguém,
A pessoa perde o sentido, não sente, não sabe. Já vocês observaram que o momento que o espírito maligno pega uma pessoa, por vezes derruba, e quando levanta ele diz, ué, o que aconteceu comigo? Não sabe. Mas o crente não. O crente sabe. Aleluia, ele não sai fora de si, não. Louvado seja Deus. O que precisamos, irmãos, mais do que nunca, que Deus nos use nos dons de profecia, para que a igreja seja edificada. Mas devemos também pedir para Deus que Deus regule, nos equilibre, para que sejamos bênção para a igreja. E não venhamos perder o equilíbrio, exagerando, como acontecia na igreja de Corinto. Eles valorizavam muito o dom de língua e desprezavam os outros. Quem falava língua, eles falavam mais língua ainda, para que fosse manifesto para todo mundo que eles eram mais espiritual. Não, não é assim. Nós sabemos disso, que nós somos batizados e falamos língua e temos dons do Espírito Santo para sermos úteis, para servirmos de uma bênção na igreja. E eu estou crendo que ainda Deus tem algo novo para a nossa igreja. Louvado seja Deus, aleluia. Eu também, irmãos, falando com Deus, e Deus falando ao meu coração, eu preciso dizer para os irmãos, que a nossa igreja está num bom caminho, mas precisamos que os crentes sejam mais espiritual, discernir, seja sábio, seja crente com temor, com caráter. Para Deus nos usar, nós precisamos ter um bom testemunho, nós precisamos sermos honestos, aleluia. Eu sempre digo e repito nas minhas mensagens, que a igreja no começo tinha as suas referências, que nós chamávamos de coluna da igreja. O que a coluna faz? É o que sustenta. O templo é lindo. Muitas vezes todo mundo olha a beleza da arquitetura, mas não vê o que está segurando. A igreja do Senhor tem que ter as colunas, aleluia, que quando a igreja vê a coluna, se está bonita porque tem algo que segura, que firma. Você tem que saber que esta igreja tem colunas. Sheila manda calamai. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sou um crente pentecostal. Gosto da palavra. Aleluia. Mas temos que ter também os ensinadores. Mas temos que ter aqueles crentes. Aqueles crentes que muitas vezes nós consideramos fracos, menos honrosos, mas são necessários. Louvado seja Deus. Você pode se considerar fraco, pode se considerar uma pessoa que não é honrada, mas o Espírito Santo de Deus está do teu lado. Seja você um crente espiritual, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Nós poderíamos continuar, mas o tempo não nos permite. E nós, irmãos, precisamos juntos combater os espíritos malignos que por vezes querem impedir que a dúvida, como já falei, o medo, a timidez, está permeando a vida dos crentes.
Porque no momento que Deus começar a usar os irmãos nos dons, vai mudar o quadro desta igreja, vai mudar o quadro da tua vida. Você vai sentir prazer de entrar aqui dentro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo, irmãos, que eu recebi, eu vos entreguei. E o resto, o Espírito Santo vai completar. Mas eu vou, mais uma vez, me voltar aqui para os obreiros, para os servos do Senhor. Busque os dons espirituais. Busque, igreja, coral, os dons espirituais. A igreja precisa ser edificada. A igreja precisa ser exortada. A igreja precisa desse poder, aleluia, para que o nome de Jesus seja revelado. Se eu fosse, irmão, falar das minhas experiências, muitas noites passávamos em oração, era oração, aleluia, e Deus falava de uma forma tremenda, aleluia. Irmãos, Deus quer levantar crentes simples, crentes que por vezes não são observados, não são honrados, mas eles estão debaixo da graça de Deus. No tempo certo, Deus vai te levantar e você vai ser instrumento na igreja. Custa o que custar, irmãos. Custa caro. Tem um preço para sermos honestos. Tem um preço para sermos justos. Tem preço. Aleluia. Por vezes não somos compreendidos. Não temos muitos amigos. O verdadeiro homem e mulher de Deus, espiritualmente falando, ele não tem muitos amigos. Aleluia. Pode você reclamar, pode você murmurar, ninguém me compreende, ninguém me entende. Aleluia. Às vezes, pastor Leonardo, nós ficamos contendendo. Por que aquele irmão não tem comunhão comigo? É que os espíritos não são o mesmo. Os pensamentos não são os mesmos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Leme-aste rei macanda lamai. Receba a unção de Deus nesta noite. Receba o poder de Deus. Receba a graça de Deus. Aleluia. O crente cheio do Espírito Santo é um crente que tem ousadia. É um crente que tem ânimo, que tem coragem, porque tem uma vida no altar de Deus. Aleluia. Vamos nos pôr em pé, irmãos. Aleluia. E eu tenho pedido a Deus, vendo o ambiente, por exemplo, nos cultos, tanto domingo de manhã, haja os irmãos de concordar comigo, como domingo à noite, os irmãos não precisavam forcejar muito, não precisavam pedir, dê glória a Deus, não, os crentes todos, cheios do Espírito Santo, aleluia. Haja que vocês me entendam. Domingo pela manhã Deus me deu uma visão de um ser celestial, colocando ornamento na noiva. Aleluia.
Louvado seja Deus. E aqueles ornamentos era como pedras de ouro. Era material que não era humano. Era algo por demais glorioso. E eu estou entendendo como nós estamos falando a respeito do avivamento, do pentecostalismo. Aleluia. É Deus preparando a igreja. Aleluia. E eu pergunto, tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Levante as tuas mãos. Nós não temos o hábito, por vezes, de fazer um convite, mas pode que você veio nessa noite com esse sentimento. Você não pode sair daqui sem receber a oração. Tem alguém? Passe aqui, nós queremos te abençoar. Tem alguém que está parado na fé? Passe aqui, nós queremos orar em teu favor. Eu creio que todos estão na comunhão, estão bem, mas quero ainda incentivar você, aos crentes que me ouvem nesta oportunidade. Vamos, irmãos, buscar os dons espirituais. Aleluia. O crente, irmão, que tem os dons espirituais, ele ora e o milagre acontece. Ele fala. Ultimamente, irmão, Deus tem me dado assim uma palavra dura para muitas pessoas. Vocês já ouviram o meu testemunho. Palavra dura. E às vezes a gente fica, não devia ter dito o que eu disse. Mas você demora as notícias. Se ele não me dissesse o que me disse, eu ia continuar no mundão. Mas voltei para a igreja. Aceitei Jesus como meu Salvador. Aleluia. Então, irmão, palavra de Deus, na hora certa, no momento certo, é Deus falando. Vamos levantar nossas mãos para o alto. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, eu sinto a liberdade do Teu Espírito, aqui no altar, aonde estão os obreiros, idôneos, maduros, servos do Senhor. Que aconteça o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cumprindo-se o dia do Pentecoste, e nós estamos aqui pedindo o poder de Deus, graça, estamos pedindo os dons do Teu Espírito, seja manifestado, para que a igreja, Senhor, cresça, os crentes também cresçam. Querido Espírito Santo, nos dê força para vencermos, nos dê autoridade para orar pelas pessoas desenganadas pelas medicinas, e o Senhor nos use para orar e os milagres acontecerem. Pai eterno, eu oro em nome de Jesus. Amém.